Estação Cidadania, Educação e Desenvolvimento Social na Rádio da Universidade. Produção e apresentação, Brenda Vidal. Boa tarde. Começa agora Estação Cidadania, uma realização do DEDS, Departamento de Educação e Desenvolvimento Social da Pró-Reitoria de Extensão da URGS, que toda quinta-feira, à 13h, está aqui na Rádio da Universidade. Hoje, o tema do nosso programa será o GAIRE, Grupo de Assessoria a Imigrantes e Refugiados. O grupo é um dos vários projetos de extensão ligados ao Serviço de Assessoria Jurídica Universitária da URGS, o SAJU. Fique conosco, Estação está no ar. As convidadas de hoje são as sociólogas voluntárias do GAIRE, Aline Passuelo e Luísa Dutra. Então, boa tarde, Luísa e Aline. Boa tarde. Tudo bem? Muito obrigada pela presença de vocês. O que é o GAIRE, Grupo de Assessoria a Imigrantes e Refugiados? Como ele surgiu e quem o compõe? Tá. Bom, o GAIRE, como tu disse, é o Grupo de Assessoria a Imigrantes e Refugiados do SAJU da URGS, que é o Serviço de Assistência Jurídica Gratuita. O GAIRE, ele foi criado em 2006 e ele era só GAIRE, conhecido como GAIRE, que era um grupo de assessoria a refugiados só. E daí, a partir de 2007, ele virou GAIRE, que é de Imigrantes e Refugiados. Ele faz parte do projeto de extensão da URGS. Ele é composto, hoje em dia, por mais ou menos umas 30, 40 pessoas, mais ou menos isso. Isso, entre estudantes e profissionais e entre pessoas que fazem parte do grupo e vão em todas as reuniões e os colaboradores. E são pessoas de diferentes áreas que fazem parte do GAIRE. A gente tem estudantes profissionais de ciências sociais, direito, geografia, história, políticas públicas, relações internacionais, serviço social. Exato. De relações públicas, e está nos dando uma grande ajuda assim, nessa área aqui também, porque conforme o grupo foi crescendo muito, as demandas também foram se multiplicando. O GAIRE, ele é um grupo do SAJU, mas ele atua numa rede, que é uma rede já estabelecida no Rio Grande do Sul desde 2012, que é das entidades da sociedade civil que tratam do tema. E não só a sociedade civil, a gente tem as secretarias de governo, Defensoria Pública do Estado, da União, Ministério Público. Então, a gente tem muitas demandas, assim, porque é um trabalho bem de rede. Então, a gente ficou bem feliz que agora também tem alguém da comunicação. As pessoas, estudantes e profissionais de diversas áreas, eles precisam já estar graduados para ter algum envolvimento ou não? Não, na verdade, assim, ele é um grupo que ele prioriza, né, assim, o protagonismo estudantil mesmo. Porque os demais grupos do SAJU, assim, alguns têm um perfil que é bem, né, de jurídico mesmo. Então, são os estudantes de direito, assim, que, na verdade, eles são os responsáveis, né, por acompanhar o caso, encaminhar. O GAIRE, ele sim tem um perfil bem jurídico, tanto que a gente sempre que faz atendimento tem que ter a presença de um advogado. E a gente tem estudantes que entraram no primeiro semestre da faculdade. E que já aprenderam, por exemplo, fazer petição, uma coisa que ainda nem na faculdade ainda não tinha tido como conteúdo, mas aprenderam ali com a orientação dos advogados. Porque é exatamente isso. Os profissionais que atuam no GAIRE, eles estão ali para orientar os estudantes, né? Então, por exemplo, eu já entrei como profissional. Eu não entrei porque eu fiz minha graduação na URGS bastante tempo atrás. E depois que eu trabalhei, e daí trabalhei atuando com a questão dos refugiados, e daí que eu voltei para fazer mestrado e doutorado. Então, eu já entrei como profissional. E eu tô ali exatamente também para orientar, assim, os estudantes da área. E esse é o perfil. Então, assim, o estudante... Até nessa última seleção, a gente deu prioridade para estudantes que estivessem mais no início do curso, exatamente porque a gente teve muitos estudantes que se graduaram agora no final do ano. Se tornaram colaboradores, já profissionais, mas a gente precisa mesmo de estudantes. E é exatamente isso, assim, é para aquele aprendizado na prática mesmo, que é a nossa prioridade. Entender, então, como que é a demanda desse serviço, assim? Nossa demanda cresceu muito, eu acho, no último ano, provavelmente. E então a gente sempre... o básico é esse, a gente tenta sempre marcar os atendimentos, a gente botou um horário durante as reuniões para os atendimentos. E daí tem 1 hora para atendimento para a gente conseguir tocar a reunião também nos outros pontos que a gente tem que debater. Eu acho que... Não, o que tu
Como é que tu acha que a gente conseguiu Bom, organizar um o pouco ano melhor? passado foram mais de 60 casos, né, que a gente Exatamente. atendeu. Diferentes Claro que vão ser casos, lugares. alguns que demandam muita... Tem casos no Gaire que, assim, Nossa. 3 anos se arrastaram, porque são questões que às vezes a gente também depende da justiça, então a gente, né, sabe da morosidade. Mas a gente, realmente, assim, eu acho que o aumento também do Gaire nas últimas seleções, de chamar mais gente do que geralmente eram chamadas, para compor o grupo é exatamente disso, que foi uma questão, assim... Antigamente a gente trabalhava com imigração no Rio Grande do Sul, mas não tinha aquela demanda como a partir de 2011, com a vinda também dos haitianos, dos senegaleses, que são pessoas que, fora a questão migratória, tem outras demandas aí que estão muito presentes, que é a questão da reconfiguração das relações de racismo, a gente tem tido muito disso, e agora, ainda mais num momento de crise, né, política das instituições aqui no Brasil e também dessa questão do emprego, o que a gente está acompanhando mais são casos de pessoas que estão sendo demitidas e que nem sempre são demitidas com todos os direitos, né, garantidos pela CLT. E se encontra numa vulnerabilidade social, total. Porque às vezes não falam a língua, muitas vezes não conseguem se comunicar muito bem, não têm ideia dos direitos trabalhistas, por exemplo, que eles podem ter quando foram demitidos ou alguma coisa do gênero. Muitas vezes assinam um contrato de trabalho em português, sendo, né, que era o mínimo que se esperava que, né, que as pessoas pelo menos tivessem acesso para ler todo o contrato. E pessoas que estão chegando aqui, é bem complicado, assim, ter um português fluente. Aí, quando a gente fala de senegaleses, a gente está falando de pessoas que sim falam francês, mas falam o wolof, que é a língua, né, nativa deles. Quando a gente fala dos haitianos, a maioria dos haitianos, ela fala só o creole, que é a língua nativa que tem né, um diálogo, assim, com o francês, mas é super, né, específico. Geralmente, os haitianos que falam francês são aqueles que frequentaram ou o ensino médio até o fim, ou mesmo só a universidade. Então, são pessoas que realmente estão aqui numa situação que é bem vulnerável e nem sempre isso... A gente sabe, né, que em muitas situações tem muitos empresários que né, cumprem com seus deveres, mas a gente sabe, ainda mais em relação aos imigrantes, que tem empresários que, né, querem a facilidade, né. De repente a gente contrata eles e não precisa tudo ser respeitado, né, não é que nem um brasileiro. Ou, ele vai trabalhar quantas horas for necessário, porque, por exemplo, ele está aqui sem a família, ele pode trabalhar, ele tem que mandar dinheiro para a família que está lá. Então, esse número de casos nos fez, assim, acender um sinal de alerta, do tipo, a gente precisa de um grupo maior e a gente precisa, de fato, se organizar melhor para que as coisas todas andem. Fora os casos, o Gaire, ele também atua em outros projetos. Fala das oficinas, daí, Luísa... A gente trabalha muito com imigrantes haitianos e senegaleses também. E... Então, daí a gente acabou sendo procurado por um posto de saúde no bairro Sarandi. Eles nos disseram que tinham haitianos que estavam chegando lá e não falavam português, estavam indo no posto e eles não tinham como se comunicar. E aí a gente tem uma parte do grupo que fala francês e dava pra conseguir tentar se comunicar com eles, porque a gente não sabia ainda se eles falavam francês ou crioulo, ou um dos dois. Daí a gente foi lá e fez esse primeiro contato com eles e acabou descobrindo, apresentou o Gaire, deu cartão, tudo, e acabou descobrindo que tinha um grande número de imigrantes. Nessa primeira momento, imigrantes homens só, muito, uma que outra mulher, mas normalmente homens, nesse primeiro momento, 2014. E então a gente acabou indo durante a semana seguinte no Sarandi tentar descobrir onde é que esses imigrantes estavam, como é que eles estavam, se eles estavam com trabalho, se eles estavam precisando de alguma assistência. Porque também tem isso de tu ir lá e conversar com eles, não querer impor, não, mas tu precisa, né, disso. Então, ver se eles estavam querendo também. E eles se mostraram bem abertos, assim. E no fim a gente começou a se aproximar deles e decidiu criar em conjunto com eles uma oficina no bairro Sarandi, que atende os imigrantes haitianos. E acontece de 15 em 15 dias, mais ou menos, aos domingos. E, enfim, durante as oficinas a gente tem tanto oficinas de português, oficinas de direito trabalhista, como oficinas sobre debates em geral que eles trazem. Teve uma oficina, inclusive, que eles nos deram uma aula de como é o Haiti. A gente não tinha muita ideia, assim, e eles falaram, não, então a gente vai apresentar pra vocês. Fizeram um mapa, trouxeram um mapa e foram apresentar, assim. Então é uma troca de experiência muito grande, assim. E como a Aline falou antes, e puxando o que tu tinha falado, a questão do racismo, ela é muito presente nas oficinas, assim. E tem uma coisa que... Até eu falei lá no evento da SPM que é meio que isso, assim, que o imigrante negro, quando ele chega no Brasil, ele mostra muito mais do que a gente já vê o racismo que existe dentro do Brasil, assim. Porque ele bota em xeque isso, assim, de como o Brasil... Não existe uma democracia racial no Brasil e tá na hora da gente acabar com
com essa ideia de que existe, com esse mito, exatamente. Exatamente. E também, por exemplo, se tu é proveniente de um país como Haiti, em que, né, quase 100% da população é negra, de fato, tu pode ser discriminado por outras características, de repente classe, gênero, ok, ou idade, só que chegando aqui, que ele sempre fala, a gente descobriu o racismo aqui, porque, claro, aqui, né, ainda mais num estado como o Rio Grande do Sul, a gente tá no sul do Brasil, a gente sabe que no resto do Brasil também tem muito isso, mas a gente conhece, né, onde a gente tá, né? Exatamente. E a questão é essa, sabe? Porque tem sempre esse mito, não, mas o Brasil é democracia racial, não sei o quê. E eu sempre falo, até essa semana eu fui dar uma palestra no interior do Paraná, numa faculdade lá que tem atendido muitos imigrantes, numa cidade bem pequena, e eu disse assim, os Estados Unidos, sim, de fato, a gente vê que são, os grupos seguem sendo segregados, mas pelo menos a segregação, ela tá à mostra. A gente não tá empurrando com a barriga uma pauta, a gente não tá fingindo que a gente não é racista, mas, né, lá eles conseguiram, claro, superar de alguma maneira bem diferenciada. E aqui no Brasil falta essa autocrítica, esse reconhecimento, né? E é o mais complicado, assim, para eles. E o outro projeto, só que eu queria falar do Gaire, que eu lembrei agora, que o Gaire, ele captou uma verba do edital ProEx, né, para esse ano, de extensão do MEC. Então, o nosso objetivo, assim, majoritariamente com o edital, é fazer eventos, tudo, fazer uma publicação, mas também a gente vai se deslocar para o interior, para as universidades do interior, que têm interesse em abrir também, ou fortalecer assessorias jurídicas que atendam essa população, para que comece a surgir esses núcleos no interior do estado, né? Porque a gente tem cidades que têm uma grande demanda, por exemplo, Caxias do Sul, né? Todo mundo sabe das declarações do prefeito, a gente sabe bem como é que Passo Fundo. Então, esse é o nosso objetivo, assim, para esse ano. Aline e Luísa, no período de 2010 a 2015 houve um crescimento considerável do número de imigrantes africanos aqui para o Brasil. E embora esse número ainda seja pequeno em comparação a latinos-americanos, europeus e outros grupos, essa movimentação é expressiva, né? E num curto período de tempo chamou bastante atenção. Alguns africanos vêm como imigrantes e outros como refugiados. Vocês podem explicar pra gente qual é a diferença desses dois grupos? Que implicações isso tem pra população que vem? E como isso afeta a condição de vida deles no nosso país? Quando ele é considerado... por exemplo, os haitianos, então, foram considerados ou refugiados ambiental, que é uma definição que ela está assim, super sendo discutida há vários anos, e nunca se chegou a um consenso de que pessoas que, né, que são de países com desastre ambiental ou com outras questões poderiam ser considerados refugiados. Então, assim, o refugiado, daí, ele está no escopo de outra lei, que é uma lei, assim... que dá proteções internacionais. Então, se o Brasil é signatário, ele tem que seguir... Por exemplo, uma das bases do direito dos refugiados é a não devolução, né? O non-refoulement, que é, assim, tu não pode devolver uma pessoa para um país da onde ela relata que ela sofre, né, alguma perseguição. Isso aí é a base. Então, quando o Brasil ele aceita um refugiado, segundo a lei dele, ele também tem que cumprir diversas normas internacionais. O refugiado, assim, ele também é registrado na Polícia Federal. Quando ele está num processo de solicitação de refúgio, ele já pode fazer carteira de trabalho, CPF, e ter o Registro Nacional de Estrangeiros. E também, o que acontece? O refugiado, ele paga bem menos taxas, né? Uma carteira de identidade, um RNE para o refugiado é R$35. Já quem, né, o pessoal que ficou fora disso tudo, que está, segundo a lei de 1980, daí é bem mais complicado se regularizar. Os vistos são bem mais, né, fechados, assim, as condições. Por exemplo, até para um estudante que vem estudar aqui na URGS, tá? Ele vem com visto de estudante e depois que ele se forma, se ele quer continuar aqui, para transformar num visto de trabalho, ele não consegue transformar estando aqui dentro. Ele tem que sair do país, ele tem que ter uma carta de convite de uma empresa. Então, e paga taxas bem mais caras. Eu acho que chega assim, ó... Sim, a regularização da documentação, todo o processo todo diferente. É diferente, é todo diferente. Exatamente. Tanto que se tu vai ver hoje a quantidade de imigrantes, daí das mais diversas motivações no Brasil e de refugiados, é muito refugiados. O Brasil tem 9 mil e tem 9 mil de uns 2 anos pra cá, assim, porque antes, assim, subia bem aos poucos, sabe, o número, porque o Brasil também não era um país ainda de busca, né? Ele não... Teoricamente, o Brasil não faz fronteira com nenhum conflito, apesar de que a gente tem muitos refugiados colombianos e o Brasil tem fronteira. Então, assim, é uma diferença bem grande, assim, de... Porque daí, tu sendo imigrante, seja de qual outro visto, que não do refúgio,
É discricionariedade do Estado, então o Brasil decide, assim. E o é bem próprio, complicado. eu acho que até o próprio acolhimento institucional, assim, Sim, também total é diferente. completamente diferente. Total. A visão do migrante ou do refugiado pro Estado e o modo como o Estado vai olhar para ele É e diferente. o que ele vai oferecer pro imigrante, o que ele vai oferecer pro refugiado, assim. Até só, desculpa, o Brasil, ele adora dizer assim, mas a gente faz anistia de tempos em tempos para os imigrantes, para se regularizarem. Por exemplo, acho que teve uma, não me lembro agora, faz uns anos já. E nem todos se regularizaram, então é porque... Daí surge aqueles discursos, porque eles não querem, né? Por exemplo, tem muitos bolivianos de São Paulo que não estão regularizados. No entanto, a anistia, ok, ela flexibiliza, só que as taxas têm que ser pagas iguais. Então, se tu pensa numa pessoa que está em vulnerabilidade, que muitas vezes não trabalha, mas quando trabalha não ganha muito, tem que mandar para a família no país. Então, daí fica muito nesse discurso, a gente está dando oportunidade, eles não fazem porque eles não querem, sabe? Então, é bem diferente a visão. As entrevistadas de hoje são a estudante de Direito e graduada em Ciências Sociais na URGS e socióloga voluntária no GAIRE, Luísa Dutra, e a doutoranda em Sociologia pela URGS e socióloga voluntária no GAIRE, Aline Passuelo. Neste espaço, nós iremos divulgar depoimentos sobre o assunto em pauta no programa. Nessa semana, nós queremos saber que caso ou situação marcou a sua experiência no GAIRE. Oi, sou Isabel Pérez, faço Geografia, terminando o curso de Geografia na URGS, bacharelado, e sou voluntária do GAIRE há 1 ano. Os casos que eu acompanhei, acho que o que mais me marca, em todos em geral, é ter contato com uma pessoa que está fora do lugar onde ela nasceu, longe do entorno que é para ela familiar. E aí eu penso mais recentemente no caso de uma venezuelana que casou com um brasileiro e a gente atendeu ela. Ela não tinha nenhuma demanda muito específica, na verdade ela queria ajuda com várias coisas, com documentação. O marido dela, esse brasileiro, tinha morrido e ela estava com problemas para enviar dinheiro para Venezuela. Ela estava com vários problemas, mas ela queria uma atenção, assim, mais do que uma ajuda pontual, ela queria atenção, ela queria contar a história dela. Tanto que depois ela mesma se afastou. A gente deu as informações que ela queria. Ela agradeceu muito a atenção que a gente deu. E depois ela não entrou mais em contato. E parece que na Venezuela ela tinha um nível de vida bastante bom, aqui em Porto Alegre não tanto. E era muito porque ela não tinha uma rede de relações muito forte. Isso talvez é o que me marca mais. E ter a sensação de que poder atender as pessoas, tanto essa venezuelana como outros casos também, com a língua, com alguma coisa que elas possam sentir familiar. Às vezes isso, às vezes a língua é a forma que tem de se aproximar mais dessa pessoa. Eu sinto que isso é um grande alívio, assim. E aprender também os atendimentos, tá se oferecendo um serviço, tu tá numa condição de... Mas tu também tá numa condição de aprender a partir daquela pessoa que tá ali uma realidade diferente. Meu nome é Luísa Loren, eu sou estudante de Relações Internacionais e eu entrei pro GAIRE no ano passado, né? Acho que um caso que me marcou muito foi um caso relacionado à Patridia. Era um caso de uma menina de pais brasileiros, descendentes de japoneses. E por razão de conflitos, para resumir, assim, entre a legislação brasileira e a japonesa em relação à nacionalidade, essa menina ela era considerada apátrida, ou seja, uma pessoa sem pátria, né? Então, uma coisa assim, que me chocou foi que ela não tinha nem ideia disso, o que mostra a dificuldade de se obter informações sobre essas questões. E ela só descobriu isso quando ela fez 18 anos e foi tentar obter o título de eleitor dela. E, teoricamente, ela não era considerada cidadã brasileira, então ela não conseguiu obter esse título e isso foi um impedimento, inclusive, para ela conseguir fazer vários concursos públicos, né? E acho que esse caso, eu, estudante de Relações Internacionais, a gente aprende muito a analisar as questões pela ótica do Estado. Então, esse caso me fez pensar como os direitos humanos são uma coisa muito frágil, sabe?
Porque esse momento que essa menina tava, teoricamente, é o momento em que ela tá na condição mais humana possível, assim. Não tinha nenhuma outra categoria que ela tivesse enquadrada, sabe? Ela não tinha nacionalidade, ela era só um ser humano. E mesmo assim, era o momento em que ela mais precisava da proteção do Estado para conseguir os direitos dela, sabe? Isso me fez ver como, sem a proteção do Estado, a pessoa é praticamente invisível. Tipo, ela não conseguia nem votar, que teoricamente é uma das maneiras mais diretas de se exercer a cidadania. Então, acho que esse caso vê como os direitos humanos como algo muito certo, muito bonito e aplicado a todos. E, às vezes, a gente esquece o quanto que a gente tem que lutar por isso, sabe? Então, foi um caso que me fez ver como o trabalho que o GAIRE e outras instituições que trabalham com direitos humanos, como esse trabalho ele é muito importante, sabe? No próximo programa, o GAIRE, Grupo de Assessoria a Imigrantes e Refugiados, continuará em pauta no Estação Cidadania. Mande uma mensagem para o Facebook do DEDS ou para o e-mail deds@prorext.urgs.br com a sua opinião sobre o assunto. Estação Cidadania é uma realização do Departamento de Educação e Desenvolvimento Social da Pró-Reitoria de Extensão da URGS. O programa vai ao ar todas as quintas-feiras, à 13h, na rádio da Universidade 1080 AM. Produção, Brenda Vidal e DEDS. Coordenação, equipe do DEDS. Gravação e edição, Jefferson Gomes. Até a próxima semana. Tchau!